Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 58.660 dólares. Bitcoin que tem forte pump juntamente com os mercados globais depois da notícia e anúncio do Fed. Hoje, meu principal objetivo vai ser unir análise técnica e de sentimento com essa notícia que impactou todos os mercados globais. Além disso, no vídeo de hoje, eu quero fazer a análise das 4 altcoins mais pedidas do vídeo de mais cedo. Elas são a ADA, a Chilis, a Link e a Litecoin. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje na análise técnica do Bitcoin eu vou começar no 4 horas para te mostrar que aparentemente a nossa tendência de alta vai seguir e depois vou para 1 hora para te mostrar possíveis oportunidades que a gente pode ter nas próximas horas. Além disso, eu quero te mostrar como atualizaram os nossos indicadores de sentimento. E depois dessa análise do Bitcoin, eu vou falar com vocês também a análise técnica e de sentimento dessas 4 altcoins que eu te falei, tá bom? Só a Chilis que ainda não tem análise de sentimento, o resto a gente olha tanto técnica quanto sentimento. Mas antes de começar a entrar nessas análises, eu tenho que falar com vocês sobre essa notícia que impactou o mundo todo, né? Que é, Fed eleva projeções para PIB e inflação nos Estados Unidos, mas indica juros estáveis até 2023. Vamos conversar um pouco sobre o que significa essa notícia e como ela impactou os mercados globais. Primeiramente, o Fed elevar as projeções para o PIB é muito bom, né? Se o PIB cresce mais, isso é bom para os mercados e parte da alta pode ser explicado por isso. Porém, a segunda parte desse título é que me deixa um pouco preocupado, que é, o Fed ele também elevou as projeções para a inflação, mas indicou juros estáveis até 2023. E esse é um grande mas, né? Por quê? Porque o que o Fed passa para o mercado ao fazer isso é o seguinte, olha, eu sei que a inflação está muito alta, talvez porque eu imprimi trilhões de dólares e estou com a taxa de juros lá embaixo, mas eu não vou fazer nada a respeito disso, tá bom? Eu vou deixar a taxa de juros em zero até 2023 e a inflação não importa. É isso que o Fed está passando para o mercado. E por que isso é muito importante da gente entender e por que isso impactou com tudo subindo? Porque pensa comigo, você vai fazer um investimento conservador, por exemplo, nos títulos dos Estados Unidos, se você vai render 0% e a inflação vai subir, ou seja, você vai perder muito dinheiro fazendo um investimento conservador. Então, esse recado do Fed basicamente mostra para os mercados, corram risco, estejam propensos ao risco. Então, todos os ativos de risco acabaram subindo, porque as pessoas pensam assim, por que eu vou perder para a inflação se eu posso comprar uma ação hoje e ela vai valer muito mais daqui a um ano? Por que eu vou perder para a inflação se eu posso comprar o Bitcoin hoje e ele vai valer muito mais daqui a um ano? Então, essa relação da inflação e, querendo ou não, das irresponsabilidades dos bancos centrais, não só do Fed, mas de todo mundo, com as taxas de juros, vão a favor dos ativos de risco. E é por isso, como a gente vai ver no vídeo hoje, que todos os mercados subiram, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, o Bitcoin rompendo uma região extremamente importante de resistência, e a gente tem, por exemplo, aqui as bolsas dos Estados Unidos renovando recordes e tal, e realmente é incrível a gente ver como uma notícia dessas impacta não só o Bitcoin, mas todos os mercados, né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem basicamente o Bitcoin tendo o nosso pump aqui, nessa notícia foi às 3 horas da tarde, mas a gente também tem mercados como o S&P, o próprio ouro. Olha o S&P, o pump que o S&P teve aqui. O ouro também pumpou muito. A prata. Até mesmo a nossa querida Ibovespa pumpou. Então sobrou até para a Ibovespa, realmente. E por quê? Porque como eu venho falando com vocês, atualmente o que a gente tem no Fed, né? Como é que eu peguei a errada aqui? Aí. E o que só o país. E aí, né? O que isso quer dizer? É o que eu sempre falo com vocês. Atualmente, os ativos de risco, seja o Bitcoin, seja até mesmo o ouro, seja a Ibovespa, eles estão um pouco interligados com o S&P, porque o S&P, nesse momento, as maiores empresas do mundo, são onde as pessoas estão de olho para ver o risco. Então, se as maiores empresas do mundo começam a despencar, os outros mercados globais também estão despencando, tá? Essa correlação é a correlação da aversão ao risco. E o que o Fed fez foi, sejam propensos ao risco. É isso que o Fed falou, tá bom? É por isso que tudo subiu. Mas vamos voltar aqui agora e vamos já para a nossa análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Eu espero que tenha ficado claro aí essa relação entre aversão, propensão ao risco e o que o Fed fez hoje. Mas vamos lá. Começo aqui então com uma análise técnica do Bitcoin no 4 horas.
Primeiro ponto que a gente precisa relembrar, né, é que no 4 horas a tendência do Bitcoin nunca deixou de ser de alta, né? A gente tem uma tendência de alta em tempos gráficos maiores e vamos continuar nessa tendência de alta, na minha opinião, enquanto a gente se mantiver acima dos 46 mil dólares, né? Se a gente tivesse rompido essa zona de suporte ali um pouco abaixo dos 54, talvez a gente fosse buscar os 52, 50. Mas depois de um pump assim e depois de uma demonstração do Fed de que a festa vai continuar, eu acho difícil a gente imaginar isso acontecendo, tá bom? Na verdade, neste momento aqui, eu estaria muito mais de olho para o Bitcoin renovar máximas históricas do que realmente a gente ter uma correção mais significativa. Eu acho que essa notícia do Fed tem esse poder, sim, de impactar dessa maneira, não só o Bitcoin, mas todos os mercados. Tanto é que os principais mercados globais já fizeram máxima histórica, né? Então talvez o Bitcoin esteja a caminho disso. Então, nesse momento aqui, no 4 horas, para a gente manter essa tendência de alta, na minha opinião, a gente teria que ir numa hora e procurar uma boa oportunidade aqui. Nesse momento, a gente vê que, basicamente, a gente tem uma pernada de alta bem forte aqui e o que a gente precisa é de uma retração, tá? Qualquer retração que a gente tem aqui, com o mercado indo num suporte e a análise de sentimento apontando para a gente uma boa oportunidade, vai ser, sim, uma boa entrada para a gente. Nesse momento, a gente pode ver que tração do Fibonacci, o primeiro ponto em 0,382 é aqui próximo dos 57 mil dólares, é onde está o alarme aqui da Belo Trade, é onde nós vamos começar a ficar de olho para mandar uma operação de long, beleza? Então, se voltar aqui e a análise de sentimento confirmar, pode ser uma grande oportunidade no Bitcoin. Resistências. Resistências agora, eu acho que a única que a gente tem é essa região próxima à máxima histórica, próxima aos 60 mil dólares mesmo. Tá bom? Mas, realmente, esticado assim, eu aguardaria, eu sempre falo com vocês, não importa muito o preço, importa muito mais a oportunidade. Eu nunca compro um ativo esticado assim, eu sempre espero ele dar uma oportunidade. Quando as pessoas estiverem perdendo aqui, estiverem apostando na baixa, a gente pensa numa entrada. Beleza? Então vamos lá. Continuando então, indo já para uma análise de sentimento do Bitcoin. Na análise de sentimento do Bitcoin, eu posso mostrar para vocês alguns pontos importantes, tá? Primeiro, realmente, a análise de sentimento não previu o que aconteceu nessa notícia, até porque seria difícil a gente prever essa notícia, né? A gente estava brigando aqui basicamente nessa região próxima aos 55 mil dólares, né? E a gente sabia, a gente tinha bastante resistência entre os 56 e os 57 ali, né? Então, sim, querendo ou não, foi um pouco surpreendente o Bitcoin romper isso. A gente estava assim, pô, como que ele conseguiu fazer isso, né? Aí que a gente viu a notícia e se explicou tudo, tá? Então, basicamente, essa notícia, a partir dela, né, a gente teve o mercado revertendo a tendência e indo para cima. E o que a gente tem aqui é algo até positivo, tá? Antes da notícia, o nosso long short rate estava em 3,20 e depois ele chegou aqui a 2,7, tá bom? Até deu uma subidinha aqui e foi basicamente para 2,93, porém eu enxergo essa onda aqui, olha só, como algo positivo. Por isso mesmo que a gente está de olho na possível retração para quem sabe fazer um trade. Ok? Mas o que a gente vai querer ver nessa retração, caras? Como sempre, muitas instituições colocando ordens abaixo e uma grande liquidação aqui de pessoas que acabaram entrando em long nessa região, tá bom? Então olhe para esses dois fatores aí. Se isso acontecer, realmente a gente pode pensar num long no Bitcoin. Beleza, investidores? E assim, eu entendo que muitas pessoas estavam querendo comprar o Bitcoin mais embaixo, né? Eu queria acumular mais Bitcoins nessa região ali próxima dos 50 mil dólares, mas eu acho que vocês precisam entender também algo muito importante, né? Essas ações dos bancos centrais, elas impactam o Bitcoin e os outros mercados por causa dessa nossa correlação. Se a gente for pensar bem, o Bitcoin, na verdade, ele é a solução desse problema que o Fed está criando, né? A gente sabe que o Fed está imprimindo trilhões e trilhões de dólares, que essas taxas de juros a zero não são algo tão real e tão justo assim, igual eles propagam que é. Então, o Bitcoin, talvez, ele venha para justamente resolver esse problema que o Fed está propagando. Porque ninguém acha, né, que vai imprimir dinheiro para sempre com taxa de juros a zero e isso vai dar certo. Então, isso que o Fed fez é só mais uma prova de que o dólar vai se enfraquecer ao longo dos anos e eu aposto minhas fichas que o Bitcoin um dia vai tomar o lugar dele, tá bom? Então é uma notícia muito boa para o Bitcoin no longo prazo, tá? Então pense positivamente porque isso é ótimo para o Bitcoin. Se a gente for olhar, por exemplo, o que aconteceu com o DXY hoje, eu acho que dá para vocês terem uma noção do que o Fed está fazendo com o dólar, né? DXY, para quem não sabe, é uma cesta de moedas em comparação com o dólar. Então, quando ele cai aqui, quer dizer, basicamente, que o dólar está se desvalorizando, tá bom? Então, olha só, caras, olha o que aconteceu com o DXY e olha o que aconteceu com o Bitcoin. Eu acho que isso diz alguma coisa pra gente no longo prazo. Até porque o Fed não parece que vai mudar essas políticas monetárias tão cedo. Então, isso é algo bom, tá bom? É algo ótimo para o Bitcoin.
Mas vamos lá, vamos continuar agora indo para a análise das altcoins, né? Vamos começar aqui então na análise da ADA Cardano, né, que fez um grande movimento aí nos últimos dias e basicamente por uma notícia também, né, além da tendência de alta, a ADA Cardano vai ser listada na Coinbase Pro. Então, muito bom ser listada na Coinbase, é uma notícia realmente bullish que fez o mercado ter essa pernada de alta e novamente mais uma pernada. Nesse momento aqui, vocês podem ver que a gente está com um alerta aqui nessa região dos 1,27 para pensar num day trade, tá bom? Se o preço, de preferência, consegue formar um padrãozinho gráfico aqui para a gente pensar em entradas, pode ser um grande long, tá? Porque nesse momento aqui a ADA reverteu uma tendência de baixa com essa notícia e está em tendência de alta em todos os tempos gráficos, né? Repara aqui, média de 5 minutos, do 15, do 1 hora e do 4 horas. Mas eu vou comprar aqui distante de todas as médias? Não. Eu vou esperar ela chegar pelo menos aqui nas médias do curto prazo, para aí a gente pensar num day trade. Tá pensando num swing trade? Então relaxa, espera aí alguns dias, quem sabe amanhã, depois de amanhã, a ADA esteja mais aqui para a gente pensar num swing trade nela, beleza? Mas, tecnicamente, a situação dela é muito bonita, tendência de alta muito forte. Beleza? Olhando aqui um pouco da análise de sentimento da ADA, a gente também tem algumas constatações muito legais. Então vamos lá. ADA Cardano, vamos pegar ela aqui primeiro no primeiro rompimento, né? Porque eu acho importante a gente mostrar para vocês como os indicadores de sentimento funcionam com os rompimentos. Vamos lá. O primeiro rompimento que a gente teve, confesso que eu nem sei se foi pela notícia em si ou foi realmente um rompimento para alta, que foi aqui 12h30. Olha o que está acontecendo com os nossos indicadores de sentimento aqui. Vocês conseguem ver que, basicamente, o nosso long short ratio cai. E o nosso ZVD também, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço rompe para cima e a maioria do mercado começa a apostar nesse movimento que o preço não vai subir, que o preço vai cair. Então, long short ratio tem uma queda, olha que incrível, caras. Tava 9,5, eu nem tinha visto isso, 9,5 longs para cada short. Depois dessa notícia, foi para 4. Então, o que vocês acham que aconteceu? Um tanto de gente acabou entrando em short aqui. Se essas pessoas entrarem em short, o que as baleias vão fazer? Vão mandar o mercado para o outro lado para começar a estopar e liquidar essas pessoas, tá bom? Então, olha só essa liquidação que a gente tem aqui dessas pessoas que acabaram shortando errado nessa região. Tá bom? Nesse momento que a gente vê a análise de sentimento, continua legal, tá? O long short ratio continua caindo, o CVD aqui, que até deu uma subida nas últimas horas, também deu uma queda agora, e melhor do que isso, o Open Interest também tá subindo, né? Lembrem-se, uma tendência a gente sempre quer ver o Open Interest subindo, beleza? Mas também lembrem-se que o preço esticou demais, não recomendo nunca a gente comprar assim, o mínimo que a gente quer é sempre que o preço esteja na média dos 5 minutos, que é um tempo gráfico que a gente acha viável aí. Tá bom? Continuando, indo agora para análise da Link. Vamos para a Link, tá? Eu vou deixar a Chiles por último, porque infelizmente ela ainda não tem no TRDR, tá? E antes de continuar, um recado rápido para vocês. Essas análises, a gente opera essas moedas na Binance Futures, tá? Então, se você quer aí criar uma conta na Binance ou na Binance Futures, você pode usar os 2 primeiros links da descrição. E a análise de sentimento que a gente usa aqui e vê essas moedas é no TRDR, um site incrível, uma ferramenta incrível que permite a gente ver certinho o que as instituições e as sardinhas estão fazendo. Então, quer conhecer o TRDR? Terceiro link da descrição. Beleza? Então, vamos lá. Na Link. Vamos na Link. Então, basicamente, a Link estava numa tendência de baixa aqui numa hora e tem uma notícia, não sei se teve uma notícia, acho que não, né? A Link realmente demonstrou força e teve um pump significativo hoje, né? Então, basicamente aqui, desculpem a bagunça, porque a Link é uma das que a gente mais trabalha aqui, mas, basicamente, a gente assume uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, agora estamos de olho em retrações, tá bom? Como o preço subiu mais, eu vou até refazer esse alerta aqui, colocando ele já na região de 0,382, tá? É também o primeiro ponto onde a gente fica mais de olho para fazer entradas. Então, realmente, caras, a Link também tecnicamente está numa situação muito boa, a gente tem um volume de rompimento aqui, e a gente vai continuar nessa situação muito boa, enquanto esse volume de rompimento segurar, enquanto os 27 dólares segurarem, tá? Então, muito boa a situação da Link tecnicamente. Olhando um pouco da análise técnica, né? Desculpe, um pouco da análise de sentimento, vamos ver como os indicadores de sentimento estão se comportando, né? Os indicadores de sentimento a gente consegue ver também de uma maneira muito clara, né? As sardinhas cometendo erros, né? Olha só que interessante. A gente está na nossa tendência de baixa, lá nos 27 dólares e pull, a gente estoura para cima. Olha o que está acontecendo nos nossos indicadores aqui. Long short ratio despenca, CVD também despenca e open interest aumenta. Cara, isso aqui é o santo graal, isso aqui é tudo o que a gente quer ver
para entrar numa criptomoeda, tá bom? Então, basicamente, agora a única coisa que a gente precisa esperar é que a análise técnica nos dê uma boa relação risco-retorno. Quando isso pode acontecer? Se a gente der uma recuada aqui, pelo menos na região de 0,382. Tranquilo? Então, o Link também muito legal a situação da Link. Litecoin. Litecoin, vamos lá. Litecoin ainda não deu um pump, né? Ainda está numa situação um pouco indecisa aqui. Inclusive, a Litecoin tem um volume de rompimento aqui para baixo um pouco perigoso. O que a gente está de olho aqui na Litecoin agora? Para realmente um rompimento aqui para cima, uma consolidação aqui em cima, para a gente pensar num long, tá? Eu ficaria de olho para justamente onde a gente tem esse rompimento aqui, na região dos $210. Se o preço consegue passar esses $210, para mim seria uma situação aí, uma demonstração de força interessante na Litecoin para a gente olhar para cima, tá bom? Porque querendo ou não aqui, a gente pode operar para os dois lados, tá? A gente está num triângulo muito claro aqui, se ele romper para cima, tem long. Eu acho que se romper esse 210 é a demonstração de força que a gente precisa. Porém, se a gente rompe aqui para baixo, olha só, repara que não tem muito suporte aqui também. E a gente estaria também com todas as médias a nosso favor. Então, se romper esse fundo aqui também no 193, pode ser uma oportunidade de short na Litecoin. Então, a Litecoin ainda está um pouco indecisa. Realmente, assim, se romper os 210, a gente vai ter um viés mais altista nela, beleza? Vamos lá. Análise de sentimento da Litecoin. Na Litecoin, nossa análise de sentimento não está muito clara, né? E o legal da análise de sentimento, investidores, é que normalmente ela confirma e dá o gatilho para análise técnica. Então, como a gente ainda não teve um movimento forte que prova para a gente que a Litecoin vai subir, a análise de sentimento não faz muita coisa. Tá vendo que ela tá um pouco neutra aqui, sobe, desce, sobe, desce? O ideal é a gente sempre olhar esses movimentos depois dos movimentos fortes, tá? Então eu considero aqui a análise de sentimento neutra um pouco mais bullish, porque nas últimas horas a gente teve essa queda aqui de 7,37 para 4,7, ou seja, esse movimento de alta aqui é um movimento de alta legal. Então, a análise de sentimento está um pouquinho mais bullish, vamos esperar a confirmação na análise técnica para aí sim a gente pensar numa entrada, quem sabe, ok? Continuando e falando um pouco da Chilis, né? A Chilis que tá fazendo a alegria aí do pessoal. Chilis subiu bastante, né? Chilis subiu muito nos últimos dias aí. E a gente basicamente está numa tendência de alta nela em todos os tempos gráficos nesse momento, tá? O que eu consigo ver aqui é que a gente estava formando aqui uma bullish falling wedge que foi rompida para cima até com um voluminho legal, tá? Mas como a gente já subiu muito, eu estou um pouco com medo de operar aqui a Chilis, ainda mais colocando stops longos, tá? Então nesse momento eu acho que não tem muito para onde correr. A Chilis, se a gente não deixar um stop nesse fundinho aqui, a gente pode ter problemas. Por quê? Porque ele pode acabar devolvendo bastante, indo no próximo suporte, que é só aqui nos 30 cents, tá? Um pouquinho abaixo dos 30 cents. Então tomem cuidado com a Chilis, tá? E assim, a gente tem até um alarme aqui, quem sabe, para fazer um long dela, se ela demonstrar essa forcinha aqui e romper um novo padrão que ela tá formando, tá? Deixa eu explicar para vocês por quê que a gente está esperando isso. Porque basicamente a gente teve muito volume nesse topinho aqui, estão vendo? Então quando a gente tem muito volume no topo também, sempre gera um pouco de incerteza. O ideal é que a gente sempre tenha volume no rompimento para dar suporte pra gente. Como é um volume no topo, a gente está esperando um pouco mais de força aqui, tá? Inclusive eu vou abaixar um pouco para cá, olha só. Porque se romper aqui, a gente já estaria rompendo um novo padrão de continuação e estaria rompendo também a zona importante no VPVR para mim. Então quem sabe um rompimento aqui dessa região dos 60 cents pode ser uma oportunidade aí na Chilis, mas uma oportunidade de day trade, tá bom? Eu com certeza deixaria o stop aqui e se eu fosse fazer um swing trade, que não seria o caso aqui, sem uma análise mais detalhada, de sentimento, até infelizmente ainda não temos análise de sentimento da Chilis, o stop teria que estar abaixo desses 40, desse fundo aqui que a gente deixou, já que se perder esse fundo, eu imagino a gente indo nos 30 cents, e aí quem sabe tendo uma oportunidade para entradas aqui. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, eu espero que tenha ficado claro a relação do Fed com os mercados globais e com isso que eles mostraram hoje. Eu espero que eu também tenha deixado claro porque isso é muito bom para o Bitcoin no longo prazo, e foi no curto também, né? Eu espero que vocês tenham entendido essa análise técnica e de sentimento em conjunto das altcoins. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? E também deixa qual altcoin você quer que seja analisada no próximo vídeo de amanhã, tá bom? Amanhã à noite. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Não esquece de deixar o like aí e até amanhã.